Agenda 2030. Se você pesquisar agora, vai ser um painel com 17 objetivos que, vamos dizer assim, os governos mundiais querem impor para as pessoas. E se você olhar, é uma coisa bonita até, né? Eles constam com objetivos como acabar com a pobreza, acabar com a fome, garantir um bem-estar saudável, né? Uma qualidade de vida, garantir educação, igualdade de gênero, enfim, todas aquelas coisas que qualquer pessoa que você perguntasse, em sua consciência ia falar, pô, eu sou a favor. Mas infelizmente as coisas não são tão legais assim, principalmente quando você fala da elite. Olá, meu caro ouvinte, como vai você? Seja o horário a qual você esteja escutando esse vídeo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E o vídeo de hoje vai ser uma teoria minha sobre a Agenda 2030 e os serviços de aluguéis. Bom, dá uma olhadinha, pesquisa exatamente agora Agenda 2030 no Google, ele vai mostrar os painéis, né, do que cada objetivo, do que cada coisa se trata a respeito enfim, das metas que o governo mundial tem. E eu quero que você olhe a partir especificamente do objetivo número 11, né, eles chamam de objetivos. Você vai reparar que existe uma espécie de semelhança entre cada um deles. É como se fosse uma meta de sustentabilidade, vamos assim deixar, né? Objetivo 11, tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Essa palavra sustentável você vai escutar bastante a partir de agora. Objetivo 12, garantir padrões sustentáveis. Objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater mudanças climáticas e seus impactos. Objetivo 14, conservar e usar de forma sustentável, olha aí de novo, os oceanos. Enfim, daqui a pouco ele passa por outros objetivos que todos falam em preservação e consumo, vamos dizer assim, consciente. E aí que tá, se você for em qualquer canal de conspiração, e eu não estou dizendo que eles estão errados, tá? Conspiração popularmente hoje é quando você tá falando a verdade, mas o pessoal não tem ou não quer te refutar. Eles vão dizer que são aquele conceito, né, do você não terá nada e você será feliz mesmo assim. Cada dia que passa você vê mais essas ideias de mundo virtual expandindo, né, uma nova realidade, enquanto realmente, né, no plano terreno, as coisas são bem deprimentes, né, cada dia mais os aluguéis estão mais caros, né, as aquisições. É muito mais difícil hoje do que no passado você ter uma casa, um carro, uma família, você consumir, propriamente dito. É até irônico, né, porque a gente vive uma geração que se molda com base no consumismo, né? Todo mundo quer comprar livros, gibis, quer assistir o próximo filme da Marvel, quer comprar mais um jogo daquela franquia de videogame que ela gosta. E mesmo assim é uma da geração que não consome muito, pelo menos em bens realmente importantes, né? Por exemplo, uma casa e um carro. E aí que tá. Se você for pegar qualquer um desses caras que lutam contra, eu diria eu incluso, eu acho Agenda 2030 uma obra enviada do mal, eles sempre vão dizer que a melhor forma é você combater tendo as coisas, né? Tendo uma casa, um carro, uma família, você realmente vivendo contra o sistema. E não que eles estejam errados, mas tem um contraponto que talvez o pessoal não tenha percebido, que é o seguinte, talvez até tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, que é sobre a propaganda e a meta-propaganda. A propaganda hoje já morreu. Tipo, hoje é óbvio, você consegue bater o olho e perceber quando alguma coisa tá te enganando. Por exemplo, essas novelas, né, que promovem beijo gay, essas coisas assim. E óbvio, quando chega um político e fala pra você não ter carro porque carro polui o meio ambiente e o mundo vai acabar por causa disso, você sabe que o cara tá mentindo e que aquilo ali no fundo é uma farsa. Porque o mesmo cara que fala pra você não ter carro tá andando com uma Evoque V8 e gastando rios de combustível. Mas é que tá, tem uma segunda parada que seria a meta-propaganda da Agenda 2030 do consumo, que é o aluguel. Muito entrou-se na moda, né? Esses serviços onde você paga mensalmente, né, um serviço a longo prazo, para você ficar consumindo. O exemplo mais popular é o da Netflix. Eu lembro lá por 2012, mais ou menos, que foi a época que eles tentaram se instaurar no Brasil. Eu lembro aqueles comerciais, né, que eles falavam, tipo, acesse por tantos reais na época, acho que era 20 conto. Na época que ele chegou e ele quis se impor aqui no Brasil. E
Dito isso, pareceu uma coisa legal, né? E realmente, se for parar pra pensar, é muito mais prático do que você ter um DVD ou, naquela altura, um Blu-ray, né? E, poxa, se é prático, é orgânico, é barato, por que não ter, não é verdade? E você vai avançando, você vai percebendo que cada vez mais serviços de aluguel são uma coisa muito mais plausível, faz muito mais parte da nossa realidade do que antes. Olha só, uns meses atrás, a minha mãe chegou pra mim e comentou sobre um vizinho nosso que ele acabou entrando num serviço de aluguel de carros. Eu sempre soube que isso existiu, mas assim, eu entendi daquela forma, né? Você aluga, por exemplo, para usar por uns dias, né? Numa viagem, vai, por exemplo, para facilitar a sua vida. Mas não, eu fiquei sabendo que existem serviços de aluguel onde o cara literalmente paga por mês. Tipo, você paga, vai, R$ 1.000 e você pega um carro mais simples. E a minha mãe tava falando como uma coisa bem prática, né? Ela até tinha interesse, pensou que fosse uma coisa plausível depois que meus pais terminassem de pagar o carro. Porque olha só, ela falou exatamente com essas palavras. Você paga um valor por mês, todo ano você troca, e presta atenção, todo ano a pessoa já implica que ela vai continuar consumindo, ela vai fazer aquilo ali um serviço a longo prazo. E você sempre vai estar com um carro mais prático, né? E realmente, se você olhar dessa maneira, aluguel de carro parece ser um serviço muito interessante, não vou mentir. Mas onde é que entra essa questão da Agenda 2030? Primeiro, o aluguel, eles transformaram isso em uma questão de longo prazo. O que seria o aluguel na teoria? Seria um serviço que você paga se você não vai usar aquilo ali de maneira fixa, né? Por exemplo, você vai permanecer 3 meses num local que, por exemplo, você trabalha viajando. Você vai permanecer 3 meses num local que depois você sabe que você não vai mais voltar. Nesse caso, realmente não tem sentido você comprar uma casa, por exemplo. Um aluguel sai bem mais em conta. Ou você pagar por um serviço tipo um Uber, se você é um cara que, por exemplo, trabalha de casa e não sai muito na rua. Mas aí que tá, você percebe que toda pessoa que, nesse exemplo do carro, toda pessoa que fala que vai assinar, né, esse plano, ela já pensa a longo prazo, né? E que tá, vamos pegar, por exemplo, a média de compra do brasileiro, né? Você sempre vê esses financiamentos de carro, eles duram em média 5 anos. Imaginando que o brasileiro vai renovando esse serviço de aluguel por 5 anos. No final das contas, ele vai ter pago um carro sem ter um carro, né? Seria esse o fato. E para as corporações isso é um negócio perfeito, né? O aluguel é uma coisa excelente para as companhias, porque você literalmente está arrancando o dinheiro do cara sem você propriamente dar o produto para a pessoa. E daí você pode contrariar, né, falando que os serviços de aluguel são mais práticos e econômicos e que só tem benefícios como de, por exemplo, você sempre estar trocando por um produto mais sofisticado. E daí eu te pergunto, cara, será que você realmente precisa de alguma coisa mais sofisticada? Tipo, quem sou eu, né, para dizer o que você precisa? Mas o nível de reposição material que o ser humano precisa, ele é bem menor do que você se espera. Vou dar um exemplo aqui de casa mesmo. Eu tenho uma TV que ela já tem uns 10 anos de idade. A única coisa que eu precisei para transformar ela numa Smart TV foi comprar aquelas TV Box, né, que custa uns R$100, né, para você poder utilizar ela como se fosse uma TV comum, né. Aí você salva um dinheiro gigante, né, porque é uma TV ainda que está em bom estado. E um exemplo disso são aquelas pessoas, né, talvez o seu avô, tudo, já fala que, por exemplo, os produtos de hoje em dia não duram igual de antigamente. E eu meio que atesto isso porque tem alguns eletrodomésticos aqui em casa que eles já são, inclusive alguns até mais velhos do que o seu amiguinho Hitomi, e eles funcionam bem, tipo, é claro, tem o desgaste do tempo, mas nada que você preservar aquilo ali não resolva, sabe? E dito isso, vamos lá. Você vai trocando de carro em carro. Cara, se você for pegar a evolução de um ano de carro pro outro, não é grande coisa assim, saca? É claro, tipo, o Brasil ele é uma aberração parada no tempo, então você não vai ver. Mas praticamente todos os carros fora do país eles já têm sensor de ré, tem uma câmera, eles têm ar-condicionado em todas as esferas, enfim, eles têm um painel legal, eles têm todo tipo de conforto do mundo. Isso é uma coisa que
os carros novos eles já possuem, e não tem um real ganho de um pro outro, assim, pelo menos de uma geração para outra. É que nem para celular, sabe? Tipo, o cara vai comprar o iPhone, sei lá, tá no 14, o 15 vai vir com a tela 1 centímetro maior e com 15 megapixels a mais, só que no fundo não vale o investimento, sabe? Então, vale muito mais a pena, nesse caso, se for parar para pensar, você comprar um produto realmente bom, parrudo, e você ficar preservando, porque, olha só, se você pegar um carro decente e você cuidar dele, fazer manutenção, pelo menos um novo ou seminovo, ao invés de você ter que trocar ele com 5 anos, ele pode durar 10, 15, que é comum, né? A gente vê carros antigos rodando, em parte porque o brasileiro não tem dinheiro para comprar um carro zero, mas se você preservar, ele dura bem, sabe? E a segunda coisa que você pode me falar é que, mesmo que a reposição de fato ela seja exagerada, ela seja artificial, você ainda pode me falar dos benefícios, né? Por exemplo, quando você tem um aluguel, você não fica preso a um lugar, você tem mais liberdade e tudo. Aí eu te pergunto, será realmente, cara, será que essas distorções que existem no mercado não são para que você deixe de consumir? Olha só, todos os caras, sem exceção, que falam para você não ter carro, que falam para você usar transporte público, que falam para você consumir menos, que falam para você ter áreas menores, nenhum deles aplica isso na prática. Eu lembro muito bem do meu antigo emprego, em que a empresa que eu estava fazia, né, esses anúncios, né, dizendo para você, por exemplo, ir para casa de metrô, porque salva o meio ambiente, né, mais rápido, de você andar de bicicleta, porque é saudável, tudo, né, ao invés de ter um carro. Enquanto os chefes da minha empresa estavam andando, como eu falei, né, de Evoque, de carrão, e acho que até os mais ricos queimando rios de combustível nos seus iates, né, nas suas lanchas particulares. Então é o seguinte, quem propaga isso para você não de fato aplica isso na vida dele, tá? Os ricos eles não usam aluguel ou não ficam vivendo de forma econômica, vamos assim dizer. E o terceiro ponto, né, que eu não vou, acho que vou deixar como último para não me alongar muito, é que o processo natural de você, pelo menos no consumo, é você ter e não você alugar, entendeu? Pega, por exemplo, os arcades, né, o fliperama. Antigamente, quando o videogame era uma coisa mais cara e tinha que ser aquela caixa gigante que realmente não tem como você deixar ela dentro de casa, as pessoas iam até os fliperamas para jogarem, né? Mas assim que ele ficou acessível, hoje todo mundo joga dentro de casa, né? Compra um videogame. E, tipo, ainda existem arcades, né? Mas como falou, é uma coisa muito menos popular do que era no passado. E você percebe que isso é uma coisa natural, né? Você, quando você vai consumindo, você vai ganhando poder, aquela coisa vai ficando acessível, a tendência natural é que você compre, e não que você fique pagando para ter, né? O americano, ele tem piscina dentro de casa, né? Mas imagino que quando ele não tinha, ele ia ter em locais públicos, né? Em piscinas públicas, para fazer atividade de natação. E você percebe que isso é uma tendência natural do brasileiro também, e não falando porque ele é consumista, mas é porque realmente é humano você querer ter mais coisas. Se o brasileiro ele ganha mais dinheiro, ele para de andar de ônibus e compra um carro. Se ele realmente ganha muito dinheiro, ele vai por uma piscina na casa dele, mesmo que seja pequena. Enfim, ele vai tentar fazer um mini império dele, conforme ele vai ganhando mais poder, né? E não ficar vivendo de um rentismo. Tipo, até tem pessoas que fazem isso, mas é uma parcela demasiado pequena. Não é algo dentro da realidade comum, sabe? E isso seria uma coisa até de se perguntar bastante também. Será que se você não tivesse uma boa condição de vida, uma condição realmente legal, as coisas fossem acessíveis, será que você ia ficar pagando para manter as coisas? Será que se lá em 2010, 2008, quando o Blu-ray estava em ascensão, será que você assinaria uma Netflix se você pudesse comprar todos os filmes que você quisesse? É uma pergunta a se fazer, né? Então é uma questão de meta-propaganda, né? Eu acredito que o aluguel seja uma coisa da Agenda 2030 que o pessoal simplesmente não está prestando atenção. Mas como eu falei, é só uma teoria. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.